Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu quero mostrar para vocês o utilitário Packet Tracer na segunda aula. E hoje eu vou simular uma rede com cascateamento, ou seja, uma rede estrela estendida, onde eu tenho um switch de um lado, um switch do outro lado, e vou ligar um switch no outro. E também vou colocar um servidor DHCP para distribuir IP. Assim vocês não precisam ficar colocando IP em cada uma das estações de trabalho. Vamos lá? Para baixar o Packet Tracer, você entra aqui no meu site, professorramos.com, vem aqui em materiais, e ele está disponível para download aqui, ó, Packet Tracer 5.3. Vou abrir aqui o utilitário. E agora eu vou desenhar a minha rede. Lembrando que a primeira videoaula do Packet Tracer já está disponível no site. É só você clicar nesse ícone que apareceu aí na tela agora e você vai ser redirecionado para a primeira aula. Então eu vou colocar aqui dois switches 2950 de 24 portas da Cisco. Então tá aqui meu switch 0 e meu switch 1. Vou colocar algumas estações de trabalho de um lado e do outro. Então vou pegar algumas estações de trabalho aqui, ó. Vou simular com 3 computadores de um lado e um laptop. E no outro switch, vou colocar aqui mais 3 computadores. E 2 laptops. Vou incluir também o meu servidor. Então tá aqui os meus equipamentos espalhados, o meu servidor, os meus 2 switches, as máquinas aqui que eu vou simular que está numa sala em um andar, e aqui os equipamentos podem estar em uma outra sala em um outro andar. Vou primeiro configurar o meu servidor, vou dar um duplo clique no servidor aqui. E aqui na parte de config eu posso, por exemplo, mudar o nome do meu servidor. Vou chamar o meu servidor aqui de Professor Ramos. Então esse vai ser o nome, o display, o que ele vai mostrar no nome do servidor. Aqui em desktop eu vou configurar o IP fixo desse servidor, porque ele vai ser meu servidor DHCP, ele tem IP fixo. As demais máquinas vão ter IP automático, IP dinâmico. Então eu vou colocar um IP aqui, por exemplo, de classe A, 10.0.0. Vou colocar o IP 1, definir uma máscara de classe A. Vou apontar um gateway aqui por um futuro roteador que pode entrar no meu exemplo. Vamos imaginar que esse roteador tem um IP 10.0.0.2. E vou apontar o DNS também para minha máquina 10.0.0.1. Ela pode vir a ser servidor DNS depois. Está configurado o meu IP. E agora eu vou vir aqui na parte de config. E eu tenho diversos serviços que eu posso emular dentro do Packet Tracer para servidor. HTTP, que é servidor web, DHCP, que é para distribuir IP, que eu vou fazer hoje, DNS, servidor de NTP, de e-mail, de transferência de arquivos. Vou escolher aqui um servidor DHCP. Ele pergunta para mim uma série de coisas. Primeiro, que o serviço está ligado. Ele pergunta para mim quem é o meu gateway padrão. Então vou apontar para o 10.0.0.1. Ele pergunta, 10.0.0.2. Eu vou apontar aqui o DNS para o meu próprio servidor. Eu posso configurar isso depois. Lembrando que essas informações vão depender do desenho da tua rede. Aqui ele pergunta para mim qual é o meu IP inicial, meu start IP. Vou começar a distribuir IP a partir do 10.0.0.10. A máscara padrão 255.0.0.0. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre essa numeração IP, você pode clicar nesse ícone que apareceu aí na tela e você vai ser redirecionado para uma videoaula que explica os conceitos de TCP/IP. Vou colocar o número máximo de usuários. Aqui no meu caso vou definir o número máximo de usuários de 50 usuários. E montei o meu servidor. Vou escolher a opção aqui salvar. Pronto, já está no ar. E vou fechar aqui a configuração do meu servidor. Vou conectar agora o servidor ao switch
Vou escolher aqui um cabo paralelo. Vou ligar a placa de rede do meu servidor no primeiro switch. Vou escolher aqui a porta 23 para fazer essa conexão. Vou ligar também as minhas estações no switch. Essa na porta 1. E assim por diante. Lembrando que demora um pouquinho para reconhecer a conexão. Nota que ainda está laranja lá. Então vou conectar cada uma das máquinas. Então está aqui no meu switch. Cada um dos meus computadores e notebooks conectados por cabo. E também o meu servidor que já está ativo. Mas note que a minha estação de trabalho ainda não tem IP. Quando eu coloco o mouse em cima, aparece lá, ó, IP not set, não está definido. Eu vou clicar duas vezes na minha estação. Vou vir aqui na parte de desktop, IP configuration, nota o IP está estático. Ela espera que eu digite o IP, assim como eu mostrei na aula passada. Eu vou escolher aqui DHCP, para obter IP automático. E ele já mostra para mim que ele recebeu o IP do DHCP, olha lá que legal, ó, 10.0010. E vou fazer isso para todas as estações conectadas na minha rede. Então agora eu não preciso colocar IP máquina por máquina. Basta subir um servidor DHCP e configurar as máquinas para obter IP automático. E elas vão pegando, ó, 10.0012. Ainda faltam duas. Pronto, todas as minhas máquinas aqui têm IP. Vou testar minha rede rapidamente. Por exemplo, essa é a máquina 10.0014 com a máscara /8. E esse laptop é a 10.0010. Então eu vou pingar a 10.0010 aqui. Abrir meu comando prompt e ping 10.0010. Tá lá, pinguei normalmente. Vou enviar um ping também para o meu servidor, que é o 10.001. Tá lá, ok. Então a minha rede está funcionando perfeitamente entre esses computadores. Vou fazer o seguinte, vou ligar esses computadores no segundo switch. Então liguei o primeiro. Liguei o segundo. Liguei o terceiro. Liguei o quarto aqui, então os computadores vão demorar um pouquinho ainda. Agora eu vou fazer a ligação de um switch para o outro. Esse procedimento é chamado de cascateamento. Lembrando que existe uma norma para fazer isso. Vamos lembrar dessa norma rapidamente. Portas iguais vão usar as pontas diferentes. Ou seja, se eu ligar uma porta, por exemplo, de um computador com outro computador, são portas de computador. Eu vou usar um cabo crossover, que numa ponta é A e na outra ponta é B. Agora, se as portas forem diferentes, por exemplo, um computador e um switch, portas diferentes, eu vou usar um cabo paralelo, um cabo que tem as pontas iguais. Por exemplo, um cabo que tem uma ponta T568A e a outra ponta T568A também, ou B e B. Aqui no caso eu vou ligar um switch no outro. As portas são iguais, então as pontas têm que ser diferentes, o cabo tem que ser crossover. Mas eu vou ligar errado com cabo paralelo para mostrar como o simulador realmente funciona. Eu vou escolher para ligar aqui, por exemplo, a porta 24, que não é uma porta uplink. Se fosse uma porta uplink eu poderia usar um cabo paralelo, porque seria uma porta uplink numa porta normal. Aqui eu vou ligar a porta normal em porta normal. Portas iguais, as pontas do cabo tem que ser diferentes, então teria que ser um cabo crossover. Mas estou errando de propósito. Vou ligar aqui e vou escolher aqui também a porta 24. Estou ligando as últimas portas do switch para fazer o cascateamento. Notem que ficou vermelho o cabo. Ele não está nem piscando, nem dando sinal. Por quê? Porque eu escolhi o cabo errado. Para fazer o cascateamento aqui, eu tenho que escolher um cabo crossover. Então, eu vou desconectar esse cabo. Vou escolher aqui um cabo crossover, que é esse pontilhado aqui, ó lá, crossover. E eu vou fazer a ligação novamente. Porta 24 na porta 24. Nota que já está laranja, daqui a pouco ele vai estabelecer um link e vai ficar verde. Enquanto o cabo fica verde, eu vou configurar as máquinas para obter IP
automático aqui também do outro lado. Então vou clicar 2 vezes aqui na estação, desktop, pconfig DHCP. Já pegou o IP, ou seja, já está funcionando o meu cascateamento, assim como o meu servidor DHCP. E agora eu vou repetir o procedimento para todas as estações que estão ligadas também no outro switch. E agora eu vou testar a minha rede. Vou escolher então esse PC aqui, por exemplo, que é o PC 10.0015. Vou entrar aqui em Command Prompt. Vou usar o comando ipconfig para você checar, né, 10.0015. E vou pingar uma máquina que está lá do outro lado, no outro switch. Por exemplo, a 10.0010. Pinguei normal. Vou pingar também o meu servidor, a 10.001. E notem que a minha rede está funcionando perfeitamente. Então tá aí mais um exemplo do uso do software Packet Tracer, agora com uma rede estrela estendida, ou seja, um switch ligando algumas máquinas, mais um switch ligando outras máquinas, simulando, por exemplo, uma rede num sobrado, primeiro andar, segundo andar, ou 2 salas, com uma quantidade considerável de computadores. E o uso do servidor DHCP. Se você quiser aprender mais sobre o servidor DHCP, existe uma videoaula no site que eu mostro como fazer isso com 2003 server e 2008 server. É só clicar nos respectivos links que aparecerem aí na tela e você vai ser redirecionado para essa videoaula, para aprender a montar o servidor DHCP em um ambiente de servidores Microsoft. E essa e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento.